Meus irmãos, boa tarde, preparando os nossos corações e as nossas mentes. O estudo da tarde de hoje, dia 16 de setembro de 2021, nós vamos ler do livro Provérbios, capítulo 7, versículo 1 ao 6, a passagem seguinte. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles os manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, suplicando a vossa proteção, o vosso amparo para a realização do estudo da tarde de hoje. Que o Senhor, mediante os trabalhadores espirituais da nossa amada Escola Jesus Cristo, possa nos enviar boas intuições, a fim de que, Senhor, possamos realizar o nosso estudo com a responsabilidade de que ele se reveste, a fidelidade ao vosso Evangelho de luz e principalmente, Senhor, que possamos interiorizar esses ensinamentos a fim de colocá-los em prática. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a todos os nossos irmãos que de uma forma ou de outra se encontram conectados, interligados aos trabalhos da Escola Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Então, meus irmãos, essa leitura do livro Provérbios, ela precisamente, esse versículo, observai os meus mandamentos e vive, ele serviu de base para o espírito Otília, através da psicografia de Vera Lúcius, que está contida aqui nesse livro, no roteiro do Evangelho. Livro esse que vem sendo estudados aqui no grupo Irmão de Célia Lúcius. E foi com base nessa passagem que a Otília escreveu a lição intitulada Como Viveres. Antes de nós prosseguirmos com o estudo da lição, inicialmente essa passagem da leitura preparatória nos causou assim um certo impacto sobre a questão da mulher. Mas nós temos que entender o contexto histórico no qual o mesmo foi escrito. O livro de Provérbios é o 20º livro do Antigo Testamento e é um dos livros poéticos e sapienciais da Bíblia. Esses livros, eles têm a finalidade de transmitir sabedoria e conhecimento através da experiência acumulada ao longo da vida. São pequenas frases, em geral, que visam nos aconselhar, educar,
edificar, exortar, ou seja, um pensamento muito utilizado naquela época, né, que foi, né, escrito o Antigo Testamento. E feito essas observações, nós prosseguimos fazendo uma breve análise sobre o título da lição, Como Viveres. Certo é que Jesus, no seu Evangelho de Luz, ele nos traça o roteiro, como diz aqui, o livrinho, o título. O livrinho que tem máximas no roteiro do Evangelho. Jesus, em todo o seu Evangelho, ele nos traça o roteiro que nós precisamos seguir para alcançarmos a perfeição, conforme ele nos disse: sedes perfeito como vosso Pai Celestial. Ocorre que a escolha, a escolha é sempre essa escolha de seguir ou não o Evangelho de Jesus é individual. Tem um poema musicado, vamos dizer assim, intitulado Vocação, que é do Padre Zezinho, em que ele nos fala, em uma das estrofes, assim. Vamos ler um pedacinho da estrofe, para nós percebermos. Se ouvire a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua. A decisão é tua. E outra estrofe. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, vamos gravar esse pedaço aí. Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua. A decisão é tua. E claro é que a decisão é nossa. Cabe a nós a decisão de ouvirmos a voz do mundo, ouvirmos a voz de Deus. Essa decisão faz parte do livre-arbítrio. E assim, quem quiser, né, quem puder se dedicar, aprofundar, vamos dizer assim, esse tópico, Isabel Salomão, eu estou com Isabel de Aragão na cabeça. Isabel Salomão, ela tem uma palestra muito boa, que nos diz, né, que o título da palestra é justamente essa, né? Como viver no mundo sem ser do mundo. E também, meus irmãos, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, aliás, desculpa. Capítulo 17, item 10, em que Allan Kardec aborda, nos orienta sobre o homem no mundo. Então, é recomendável o aprofundamento dessa lição, porque, por vezes, em determinado momento da nossa existência física, né, nós vivemos um pouco de forma descuidada, indiferente, sem a menor noção ou com pouquíssima noção dos princípios de solidariedade, fraternidade. Vivemos somente por nós mesmos, uma posição egoísta, esquecidos de todos e de todos que nos cercam. Ou seja, nós vivemos mais como um homem, né, no mundo, ouvindo os apelos do mundo. Porém,
tem um determinado momento também. Geralmente esse momento é quando ocorre uma dor, porque nós sabemos que tem até uma frase muito comum utilizada, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Em que a dor bate a nossa porta e a dor tem uma função educativa de nos acordar a nossa mente, acordar para as verdades espirituais, nos mostrando, podendo nos mostrar que nós somos espíritos eternos vivendo mais uma experiência no corpo físico. E essas experiências são solidárias, sucessivas e solidárias. Então, nesses momentos, às vezes ocorre um conflito existencial. E é comum falar bem assim, eu estou em conflito existencial, ou citar que aquela pessoa está em conflito. Nem todo conflito, ele é negativo. O conflito, ele pode ser um caminho para encontrar saídas alternativas, quando bem trabalhado. E nesses momentos de conflito, é comum nós nos perguntarmos: o que estou fazendo neste mundo? Nos questionar: qual o verdadeiro sentido desta vida? Estou contribuindo para o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, se tornar um planeta de regeneração? Ou eu estou, com minhas atitudes, contribuindo para essa atmosfera terrestre ficar mais ainda densa, ficar ainda mais pesada, vamos dizer assim. Então, agora nós vamos pedir permissão para nós lermos e também falarmos que Emmanuel, no livro, lembrarmos, aliás, que Emmanuel, no livro Seara dos Médios, ele nos traz uma importante lição diante dos outros, a lição, e ele nos traz conhecimentos muito importantes, como nós precisamos agir com os outros, diante dos outros, diante do nosso próximo, porque nós sabemos, tá claro, que nós somos seres sociais e é na convivência, no relacionamento com o próximo, com o outro, que nós vamos tecendo a nossa rede de relacionamento e nós podemos contribuir para melhorar toda essa atmosfera através de bons pensamentos, ou nós podemos ainda mais prejudicar, porque muitas vezes reclamamos o tempo todo. Nada parece que está bom. Mas nós precisamos sair dessa faixa vibratória e colaborarmos, fazermos cada um a nossa parte para o mundo, como a gente diz, para o mundo melhor. Para que este mundo material, com todas as suas exigências, com todas as suas adversidades, se torne um mundo melhor. Não inviabiliza, nós não podemos negar o mundo em que nós vivemos, com certeza, mas nós podemos fazer a nossa parte, como Otília vai dizer aqui na lição, para tornar esse mundo melhor. Então, nós vamos ler a lição e depois teceremos alguns comentários. Otília nos diz: como entre
atmosfera mental e sentimental ainda imperfeita deste mundo, observarei os mandamentos do alto e viverei. É um questionamento importantíssimo. E ela afirma, antes de questionar, que nós vivemos numa atmosfera mental e sentimental ainda imperfeita. Com certeza, nós oscilamos com muita frequência, os nossos sentimentos oscilam com muita frequência. A nossa vibração mental, a nossa casa mental, durante um dia, durante 24 horas, passa por momentos muito diferenciados. Não existe um equilíbrio, vamos dizer assim. Por vezes acordamos, amanhecemos com a faixa vibratória boa, né, proveniente talvez até de um sono restaurador, né, em que tivemos a oportunidade de repor as nossas energias, e no decorrer do dia, as questões desse mundo material vão acontecendo e nós, isso é que é importante, nós nos deixamos envolver por tudo isso. E aí a nossa vibração baixa muito, né? Ocorre que às vezes a gente chega no final do dia com a vibração muito baixa. Então, o que ocorre é isso mesmo, uma atmosfera mental e sentimental imperfeita. E como viver diante dessa situação? Aí ela continua. Recomendado te foi que observasses os mandamentos e vivesses. Vamos falar com bem pausado, porque esse é um parágrafo difícil de ser estudado. Recomendado te foi que observasses os mandamentos e vivesses, e não que observasses para viveres ou que viveres apenas observando-os. Existe uma grande diferença. Observar os mandamentos divinos e vivermos, de que viver apenas observando. Porque observar, muito de nós fazemos. Observamos os mandamentos de Deus, reconhecemos até a divindade, essa criação divina, mas e o que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Como que nós estamos fazendo? Como é que nós, aliás, estamos vivendo? E Otília continua. Meus irmãos, eu peço licença aqui para pedir desculpa, porque fica difícil, mas talvez a gente vá fazer o estudo com os amiguinhos aqui, os cachorrinhos latindo. Não tem como pedir a eles para pararem. Então, vamos continuar. Na lei da temperança e do equilíbrio, que rege todas as atitudes superiores dos espíritos elevados ou em elevação, observarás a exemplificação do presente texto bíblico. Então, aqui fica bem claro que a lei é da temperança e do equilíbrio. O equilíbrio o equilíbrio e a temperança rege todas as atitudes dos espíritos elevados, diferentemente de nós, como nós vimos, né? Que nós não como nós não somos espíritos elevados, e sim espíritos imperfeitos, apesar de querermos nos elevar, nos esforçarmos, nós ainda não conseguimos essa lei do equilíbrio. Principalmente da nossa casa mental, como ela nos disse, e dos nossos sentimentos. Continuemos. Ninguém deverá nem poderá fugir às exigências do meio ambiente em que se demora na luta do aprendizado bendito. Realmente nós não podemos fugir.
Nós não podemos nos afastar, negar o mundo e vivermos como se estivéssemos numa redoma de vidro, porque já sabemos que somos seres sociais e precisamos nos relacionar. E ninguém viverá fora das circunstâncias que lhe delimitam a experiência em determinado plano do universo. Mas ninguém deverá jamais se esquecer de, vivendo, observar esse viver, os preceitos superiores que lhes possibilitam elevar a significação da sua vida, qualquer que ela seja, a fim de merecer novas e melhores oportunidades. Assim, pois, tu que estás no plano terreno, vive a tua lição com cuidado, zelo, esforço e sacrifício, e para melhor fazê-lo, observa os mandamentos contidos no ensinos do Divino Mestre. Então, nós sabemos também que o planeta Terra é uma escola. E escola é lugar de aprendizado constante. Então, nós precisamos estudar essas lições que recebemos, estudar com lição. Ela nos diz estudar e viver, viva a tua lição, com cuidado, zelo, esforço e sacrifício. Tem uma música que tem um trecho, mais ou menos, que diz assim, ou é um título que diz: deixa a vida me levar. Sem qualquer sombra de julgamento ou crítica aqui, que não vem o caso. Mas é preocupante. Se nós deixarmos a vida nos levar, a vida pode nos levar a caminhos mais sinuosos ainda, a labirintos difíceis de a gente sairmos depois. Então, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós é que somos condutores. Nós somos construtores do nosso destino, vamos dizer assim. A escolha, como nós vimos, é nossa, a decisão é nossa. É fácil seguir esses mandamentos divinos? Não. Claro que não é, até porque o mundo nos traz, o mundo material nos traz muitos atrativos. Hoje, atualmente, é inegável o avanço da tecnologia. Muito bom esse avanço da tecnologia. Basta um simples tocar numa tecla que nós nos conectamos com o mundo todo, com os diferentes países. Japão, hoje mesmo, eu estava assistindo um estudo que tinham participantes do Japão, aliás, o expositor era do Japão, tem da Espanha, enfim, de diversos países. E isso é muito bom. Nós só precisamos ter cuidado o que é que nós estamos fazendo com esse avanço tecnológico. Porque, por vezes, se nós não tivermos o devido equilíbrio, nós podemos chegar ao extremo de nos conectarmos com esse mundo todo, com os nossos amigos virtuais e não estarmos conectados com Deus, com o Criador. O fato de nós estarmos aqui, neste momento, utilizando a tecnologia, é um exemplo muito bom na impossibilidade de estarmos nos templos, nas igrejas, em determinados locais, até mesmo de trabalho. Nós utilizamos o recurso da tecnologia para nos comunicarmos.
Mas qual o proveito que nós estamos fazendo isso? Será que, ao mesmo tempo, esse avanço tecnológico, nós também estamos tendo esse avanço, né, moral? A sociedade também está evoluindo moralmente? É uma questão a se pensar. E nós temos vários exemplos que a tecnologia nos traz e que não é o problema, não é a tecnologia, o problema é que o homem faz dessa tecnologia para propagar notícias falsas, para propagar até mesmo crimes e outras coisas que nós vivenciamos. Assim como o conhecimento que nós estamos adquirindo. Hoje nós temos acesso ao conhecimento assim, num clicar, nós nos conectamos. Mas esse conhecimento está servindo para quê? Como é que eu estou propagando esse conhecimento? Para o meu aprimoramento, né, para a minha evolução mesmo? Ou será para alimentar a minha vaidade, o meu orgulho? São questões para nós pensarmos como nós estamos agindo, ou melhor, como nós estamos utilizando o progresso tecnológico, que certamente, como a lei é do progresso, é uma lei divina, a lei do progresso. Vamos continuar. Otília nos diz: vive a tua experiência de doente retido ao leito por uma vida inteira e observa cada dia um pouco os mandamentos da conformação, da resignação e transforma tua dor em incentivo à conquista da perseverança para cresceres no aprendizado. Isso realmente acontece. Por vezes, vivemos existências, né, retidos no leito. Nossos irmãos, eu mesmo tenho uma experiência com uma amiga que está retida no leito há anos e anos. Mas de que forma nós utilizamos essa dor? Nós a estamos utilizando em incentivo à conquista da perseverança para crescermos nesse aprendizado, ou nós estamos nos revoltando com a experiência da enfermidade? Prosseguindo, vive a tua oportunidade de responsável por grandes bens materiais, mas observa os mandamentos evangélicos que te ensinarão a empregar algo da tua riqueza no bem coletivo e na melhoria da situação para aqueles cujos ombros são mais fracos que os teus. O próprio Evangelho nos diz que tanto a pobreza como a riqueza são provas e que a riqueza é uma prova muito mais difícil de se vivenciar do que a pobreza. Não é errado sermos detentores de grandes bens materiais, claro, quando é conquistado com esforço, né, de forma lícita. Mas o que é que nós estamos fazendo dessa riqueza, desses bens materiais que nós detemos? Nós estamos só utilizando em nosso proveito, quiçá, dos nossos familiares para dar conforto, vida digna, ou nós estamos ajudando aos nossos irmãos que estão enfrentando a prova da pobreza? Não necessariamente da pobreza, mas da pobreza, da escassez de recursos, de bens materiais. Então, essa é uma questão para a gente pensar.
E prosseguindo, vive a tua luta de solidão sentimental que a vida te impôs, mas observa os mandamentos exemplificados pelo divino amigo e aprende a ver nas pessoas que te cercam, irmãos queridos a quem pode estender tuas expressões de carinho, amor, de compreensão, de amparo ou de sabedoria. Sim, meus irmãos, podemos passar por essa luta da solidão sentimental. Nós podemos estar sozinhos sem uma pessoa com quem dividirmos o afeto diário, um companheiro, companheira, alguém próximo. Mas isso não nos impede de, com os irmãos que nos cercam, nós estendermos o carinho, o amor, a compreensão, o amparo, a sabedoria. E nós precisamos também lembrar que o desamparo não existe em momento algum. O desamparo não existe. E que por mais que nós estejamos passando por um processo de solidão sentimental, se nós permitirmos, Deus estará conosco. O nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, ele não nos abandona, a não ser que nós não possibilitemos a permanência dele por N motivos a nosso lado. E por fim, o último parágrafo, Otília começa assim: tempera. Eu vou até fazer uma pausa. Tempera. O tempera a gente associa logo a questões da alimentação, né? Da culinária, temperar um prato, uma comida. E nós sabemos que se nós temperarmos um alimento com a maior dosagem de sal ou menor açúcar, qualquer outro tempero, ele pode perder, ele pode não se tornar um alimento gostoso, saudável para nós. Então, assim, nós precisamos temperar. Temperar quer dizer, tem que ter o equilíbrio no tempero, né? Nem muito, nem pouco, nem muito. Tempera, enfim, a imperfeição do ambiente mental em que vives, procurando observar por ti mesmo os mandamentos divinos, e viverás com a certeza de estares fazendo a tua parte, para que este mundo nos ofereça um dia padrão de vida mais sublimada. Esse parágrafo importantíssimo, esse fechamento. Nós precisamos temperar a imperfeição desse ambiente mental, da nossa casa mental, fazermos a nossa parte. Isso é muito claro. Ocorre que, na maioria das vezes, nós vivemos a reclamar das circunstâncias, das adversidades que nos cercam, reclamamos de tudo a todo momento e esquecemos de fazer, deixamos de fazer a nossa parte para a situação mudar. Para que o planeta Terra se transforme, mesmo que gradativamente, como nós já estamos sabendo, percebendo, em um mundo de regeneração. O momento é este, irmãos. Nós estamos passando por uma transição planetária. E qual tem sido a minha contribuição? Como que eu estou vivendo nesse mundo material? Eu estou vivendo, deixando a vida me levar? Ou eu estou observando os mandamentos divinos e com todas as dificuldades tentar seguir?
Para isso, nós precisamos elevar os olhos para o monte. Elevar os olhos para o monte significa elevarmos a nossa consciência, estabelecermos, irmãos, essa conexão com o Criador. Sim, vamos estabelecer a conexão virtual. Não, nada impede, é necessário, o momento principalmente exige, mas a conexão com o Criador é imprescindível à nossa existência atual e às nossas existências futuras. Então, meus irmãos, feito essas considerações, nós gostaríamos só de lembrar uma passagem do apóstolo Paulo, que assim eu não recordo exatamente qual a parte do evangelho, qual evangelista que narrou, mas e onde foi que ele narrou, aliás, né? Mas Paulo nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no final de sua jornada, Paulo afirmou: combati o bom combate, terminei minha carreira, conservei a fé. Que esses ensinamentos possam, de fato, trazer uma mudança significativa no nosso padrão mental, nas nossas vibrações, na nossa casa mental, e nos ajude a seguirmos em fé, aí nos ajude a seguirmos com fé, a combater o bom combate e, acima de tudo, a ouvir a voz de Deus em primeiro lugar, porque a decisão é nossa. Vamos orar, meus irmãos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, estamos, Senhor, imensamente gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. E rogamos, como eternos pedintes, Senhor, que nos ajude a escolher o caminho que o nosso Mestre Jesus nos deu. A decisão, nós sabemos que é nossa. Assim como seres imperfeitos, mas com imensa vontade de evoluir, rogamos a Ti, Senhor, que nos ajude e nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja.